Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Andreia, sou mãe de 3 crianças, muito em breve mãe de 4, tem uma aqui que está a caminho. E hoje eu vou contar para vocês o meu relato de parto da minha primeira gravidez. Eu peço desculpa já porque eu não tenho muita tecnologia, nem microfone, câmera, essas coisas, então talvez o vídeo não fique com muita qualidade, mas mesmo assim eu quis gravar esse relato para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e quem sabe, né, eu espero poder ajudar outras mulheres. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu já sabia que eu queria ter um parto normal. E isso em grande parte por influência da minha irmã mais velha, que já tinha tido 2 partos normais antes de mim. E também porque estava numa época assim de retorno da moda assim do parto normal, né, numa época em que se fazia muita cesárea no Brasil, ainda se faz muita cesárea, mas foi uma época em que começaram a aflorar esses movimentos assim pró-humanização e pró-parto normal. Então, eu já sabia que eu queria ter um parto normal, porque o que eu escutava? Que o parto normal é melhor para a mulher, que é melhor para o bebê, que o bebê vem na hora dele, que você sente muita dor na hora, mas depois a dor passou, que a recuperação é mais tranquila, que a mulher na cesárea ela está expondo o bebê a ter problemas respiratórios, que ela está expondo ela mesma a infecções e outros tipos de problema, que depois a mulher que faz cesárea, no momento pode até não sentir dor, mas depois a recuperação é muito pior, enquanto a mulher que faz o parto normal já está andando. Então, era em tudo isso que eu acreditava e foram por esses motivos, né, e também o exemplo, né, da minha irmã que eu quis desde o início fazer um parto normal. E então, uma das coisas que eu sabia é que existiam aqueles médicos que a gente chama de cesaristas, né, que marcam a cesárea para ter o final de semana livre, que não gostam de atender parto normal. E eu sabia que se eu quisesse ter um parto normal, eu tinha que procurar um profissional que fizesse parto normal. Então, eu não tive dúvidas, eu fui direto com a médica da minha irmã, que além de ser uma pessoa católica e com quem eu me identificava por esses motivos, né, era instrutora de métodos naturais e tudo mais, ela fazia partos normais. A minha irmã teve 2 partos normais com ela, outras pessoas tiveram, então eu pensei, bom, é uma pessoa que não vai me forçar a uma cesárea sem necessidade. Então eu já não tive dúvidas e fui com ela. Em resumo, a minha gravidez foi bem tranquila, não tive nenhum tipo de problema de saúde, tirando um pouco de anemia que a minha médica tratou durante toda a minha gestação, né? Me deu vários remédios, me aconselhou com dietas que eu poderia fazer, né, seguindo o nutricionista, claro, né? Ingerir mais ferro, esse tipo de coisa para ajudar o bebê. Mas fora isso, não tive nenhum outro tipo de problema grave na minha gestação, foi tudo tranquilo. Até que chegou o dia em que eu entrei em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto no dia 6 de setembro de 2009, né? Na madrugada do dia 6. E até aquele momento, né, da gravidez e todos os meses de gestação, eu me considerava preparada, eu achava que eu sabia tudo sobre o processo do parto, né? Eu li muitas coisas, tudo que eu precisei conversar nas consultas com a minha obstetra eu conversei, ela sempre tirava minhas dúvidas, então eu achava que eu estava assim 100% informada sobre o parto normal, mais do que qualquer outra mulher, entendeu? Então no dia 6 eu entrei em trabalho de parto e eu comecei a perceber contrações dolorosas que começavam na barriga e irradiavam para as costas. A gente ligou para a obstetra, ela falou assim, olha, aguarda mais um pouquinho, vê como é que você fica em casa, se você começar a sentir muita dor, estiver muito incomodada, aí você liga de novo e a gente vai para o hospital. Aí eu comecei sentindo essas cólicas umas 2 e pouco, 3 da manhã, fui ficando incomodada, não conseguia dormir, meu marido tentando descansar e eu não conseguia dormir. Quando foi umas 4h30, 5 horas, a gente ligou para ela de novo e fomos pro hospital. Nessa hora, assim, a dor já estava ficando bem forte, assim, me incomodando, mas eu ainda conseguia respirar e raciocinar bem.
Quando a gente chegou no hospital, eu me lembro direitinho, eu entrando no saguão do hospital, eu me sentei numa cadeira, veio uma contração super forte. Eu olhei assim pra televisão, tava passando a missa do Padre Marcelo Rossi e eu já tava assim, entrando na Partolândia. Aí eles me levaram pra triagem, um médico que estava lá me examinou e disse que eu já estava com 5 centímetros. Meu marido ligou pra família pra dizer que a neném estava nascendo. Não sei exatamente se ele deveria ter feito isso. Mas enfim, ligou pra dizer que a neném estava nascendo. E eu tava com muita dor nessa hora. Eu já tava assim, pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar até o final? Caramba, eu tô passando por isso, né? Parto. Jesus. E agora? Aí a gente foi dar entrada no hospital, me colocaram lá numa cadeira de rodas e o meu marido foi esperar para dar entrada. E nisso tinha um casal na nossa frente, dando entrada numa cesárea eletiva. E eu fiquei muito tempo lá, jogada no corredor, nessa cadeira de rodas, morrendo de dor, gemendo, me contorcendo na cadeira, sem saber o que fazer, esperando atendimento, uma orientação de alguém. E o meu marido ali, esperando os dondoquinhos darem entrada ali para cesárea eletiva. E eu fiquei assim, na hora eu não pensei em nada, nem sabia se estava certo ou se estava errado, né? Mas eu tava com muita dor, tava desesperada de dor. Não tinha ninguém para me ajudar ali naquele momento. Meu marido também tinha que dar entrada lá, ele estava fazendo o que deveria ser feito. Mas hoje, olhando, né, tudo que aconteceu e raciocinando, eu acho que foi errado, porque eu até morei um tempo depois no Canadá, tive um outro filho no Canadá, isso já é história para um outro relato de parto. E lá eles têm uma noção diferente da nossa, né, a respeito de prioridade no atendimento. Então, assim, você pode estar 2 horas ali na fila esperando para ser atendido no hospital. Se chegar alguém, tiver na sua hora de ser atendido, chegar alguém que é mais urgente do que você, essa pessoa vai passar. Enfim, aqui no nosso Brasil, as prioridades parece que são um pouco diferentes. Mas enfim, depois de passar muita dor naquele corredor ali, ficar ali largada, finalmente meu marido conseguiu dar entrada, a gente subiu, me botaram no quarto lá e eu fiquei lá sentindo dor e tal, não sabia o que estava acontecendo e nessa hora eu já estava achando que eu não ia aguentar mais. E aí, de repente foram lá no quarto, me tiraram de lá e me levaram para uma sala de pré-parto ali no centro obstétrico. E nessa sala de pré-parto minha médica estava lá, meu marido se lembrou que tinha esquecido a câmera fotográfica no carro e ele picou a mula rapidão para buscar a câmera. E enquanto ele buscava a câmera, a minha médica foi me examinar e nisso eu acho que eu já devia estar com uns 7 centímetros. Então assim, super rápido, cara, eu dilatei rápido demais. O parto todo em si foi um total de 6 horas, pra vocês terem noção. Do momento em que eu comecei a sentir a contração até a hora que a minha filha nasceu. Mas a minha médica me examinou e no que ela me examinou, que ela baixou assim, ela parou, fez uma cara, eu falei, meu Deus, tô morrendo. Mas não, é porque ela tinha travado aqui completamente e deu tipo um torcicolo muito forte nela, ela não conseguia se mexer. E aí chegaram os enfermeiros com a agulha pra dar uma injeção nela, pra ela continuar o parto, né? Aí eu fiquei lá, sentindo dor, aquela coisa horrorosa. Meu marido, depois de um tempo, chegou com a câmera e eu vi que a minha médica depois foi me examinar novamente, fazer o toque, e eu senti ela enfiando alguma coisa em mim na hora, né? Eu tava já na partolândia, não tava vendo mais nada, perdendo sentidos e sem saber quem tava ao meu redor, mas eu senti que ela enfiou alguma coisa dentro de mim e de repente veio aquele aguaceiro. Então eu diria que ela estourou minha bolsa, né? Eu acredito que ela tenha estourado, porque até então minha bolsa não tinha estourado. No que ela estourou a bolsa, ela não falou nada, né? Mas enfim, eu escutei uma enfermeira falando, doutora, quer que traga bola? E aí ela falou, que bola o quê? Essa criança já tá nascendo. E assim, gente, eu perdi a noção do tempo enquanto eu tava lá, mas assim, não foi muito demorado, demorou um pouco de tempo ali, eu tava com muita dor. E um pouco depois aí que ela estourou minha bolsa, eles me mandaram levantar e sentar numa cadeira de rodas para ser transferida para a sala de parto realmente, né? E quando eu me levantei para sentar nessa cadeira de rodas, deve ter escorrido algum líquido, eu não sei, eu não me lembro. E eu só escutei ela falando assim, tá meconial, ela comentando com alguém, né, que tava meconial. Então eu acredito que ela estivesse referindo ao líquido amniótico. E aí me sentei nessa cadeira de rodas e foram me levando para a sala de parto. E no que eu tava indo pra sala de parto, eu tava lá morrendo de dor, assim, tipo,
vou morrer, o que eu faço? E gemendo. E aí eu lembro que eu tava segurando na cadeira de rodas, eu olhei assim pro lado direito e tinha uma mulher fazendo cesárea, não sei se foi a que entrou antes de mim, tinha uma mulher fazendo cesárea na sala ao lado, com os braços assim amarrados na cama, e escutando Enya. Gente, pensa na contradição, né? Uma tá lá do lado morrendo e a outra tá lá do lado ouvindo Enya. Assim, a gente fica balançado nessa hora, né? Mas enfim, deixa ela lá ouvindo a Enya dela, enfim, aí me levaram lá pra maca, pra cama, onde eu ia ter minha filha. E nessa hora, gente, tudo que eu tinha lido sobre posição, sobre banquete de parto, sobre bola, nada disso serviu, porque eu estava fora de mim. Então, assim, hoje eu percebo que se você não tiver uma equipe de profissionais, de obstetra, enfermeiros, de pessoas que tenham essa visão de, vamos tentar parir nessa posição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, talvez por si mesmo você não tenha essa iniciativa de pegar e falar, não, dá licença, deixa eu agachar aqui, deixa eu ficar dessa maneira, eu não quero deitar. Eu não tive essa iniciativa. Pode ser que outras mulheres tenham, mas enfim, essa aqui é a minha experiência e na hora eu não pensei nessas coisas, eu estava completamente tomada pela dor. Me botaram na cama lá e eu fiquei deitada mesmo, que foi o jeito que eles me botaram. Me mandavam empurrar e eu fazia força e gritava de dor, porque era muita dor. Simplesmente vinha a contração e eu começava a gritar, as contrações estavam quase sem intervalo já nessa hora. E aí eles começaram a falar para eu não gritar, não sei o que, aquela coisa, né? Quem tá sentindo dor é a gente. Quem teve parto normal sabe o quanto que é doloroso, e aí chega a pessoa e fala, não grita! Enfim, deixa pra lá, né? Sem noção isso, né? Mas enfim, quem já passou sabe. Aí eles me deram um paninho, uma gase pra botar na boca e eu morder na hora que eu estivesse sentindo dor, pra eu tentar focar em empurrar, né? E daquele jeito lá de hospital, tipo, empurra, vai, 1, 2, 3, você segurando lá, mordendo no paninho e empurrando. E muita dor, e a menina não tava nascendo, assim, não sei quanto tempo se passou. Pra mim, na minha cabeça, assim, parece que foi bem rápido, mas, como eu disse, eu perdi a noção de tempo totalmente. E teve uma hora lá que eu tava com muita dor e tudo, eles me levantaram assim, eu não entendi o que tava acontecendo lá. E aí eu acho que alguém veio e me deu uma anestesia. E aí eu parei de sentir a dor na hora. E eu acho que eu já tava com dilatação total nessa hora, me botaram deitada de novo. Me mandaram segurar naquele remo que tem assim do lado da cama, né? E aí sim eu consegui empurrar um pouco mais, e mesmo empurrando, eu senti ainda um cara, não sei se era um ajudante, um enfermeiro ou sei lá o que, com a mão assim por cima da minha barriga. Imagino que ele estava fazendo aquela manobra de Cristelé. E aí, um pouco depois disso, minha filha nasceu, colocaram ela em cima de mim e foi um choque total pra mim ver a minha filha em cima de mim chorando, porque, cara, minha primeira filha, e a gente passa a gravidez inteira, né, pensando como é que vai ser esse momento e sentindo neném na barriga, mas, cara, a ficha só cai quando colocam um ser vivo ali em cima de você e você fala, meu Deus, fui eu que fiz, eu e meu marido. Nossa Senhora! Tipo assim, eu fiquei em estado de choque na hora olhando minha filha. E aí logo levaram ela para os procedimentos lá, meu marido foi atrás, e tem que ir mesmo, foi atrás da cria, né? Durante todo esse tempo meu marido estava do meu lado, mas assim, eu tava tão na partolândia que eu nem sabia direito onde é que ele tava. E aí ele foi lá ficar com a neném e eu fiquei lá na sala de parto, e aí eu comecei a sentir a minha médica me costurando lá embaixo. E a sensação, gente, realmente, apesar de eu estar anestesiada e eu não estar sentindo dor, eu não senti muita coisa ali embaixo, a sensação era de que tinha um buraco, um túnel por onde tinha passado um trem. Era uma sensação muito horrorosa. E ela me costurou, terminou ali tudo, a sutura. E aí já me levaram para uma sala de pós-parto, onde eu fiquei ali descansando um pouco, e aí me trouxeram minha filha para amamentar. E nessa hora eu já estava sentindo muito incômodo nas minhas partes. Eu não estava conseguindo me mexer muito bem, assim, na cama, na maca, né, ali. Se eu quisesse me virar para um lado ou para outro, eu não conseguia muito bem. Eu sentia já um pouco de incômodo, que eu acho que era um princípio de dor, né? A anestesia devia estar passando um pouco o efeito e eu estava começando a sentir dor. E eu não sabia por quê. Aí trouxeram minha filha,
Meu marido chegou também, colocaram ela no meu colo, e ela era muito linda, assim, muito loirinha, assim, puxou o lado loirinho da família. E aí foram me levar pro meu quarto. E quando eu cheguei no quarto, tava a família toda do meu marido lá. Tio, primo, irmão, pai, avô, periquito, papagaio, todo mundo. E eu não tava esperando por isso. Primeiro filho, a gente não sabe o que esperar e tudo, e eu tinha acabado de chegar do parto, eu tava morta, eu estava seminua, com uma camisolinha e um paninho que botaram por cima de mim. E um monte de gente lá, ai, que legal, não sei o quê. Eu nem sabia, gente, que podia subir aquilo tudo de gente ao mesmo tempo no hospital. Mas enfim, tava todo mundo lá, tipo, pra ver o neném. E eu fiquei muito sem graça, porque tinha, tipo, pouco mais de um ano que eu era parte da família, assim, oficialmente casada, né? A gente engravidou logo na lua de mel e já tivemos nossa filha. Então eu fiquei muito sem graça. Hoje, assim, eu já tenho um pouco mais de voz, assim, de intimidade com eles pra falar, olha, gente, ó, no hospital, por favor, ninguém me visite. Mas, assim, na época eu não tinha. E aí a enfermeira queria que eu passasse de uma cama pra outra, mas estava cheio de gente lá, eu não sabia o que fazer, porque eu tava seminua, pelada ali, não queria que me vissem. Aí acho que o pessoal foi percebendo que eu tava meio sem graça, foram saindo. E eu meio que fui rolando de um lado da maca pra cama, porque eu não conseguia me mexer direito. E depois, né, que eu cheguei no quarto, eu comecei a sentir dor lá embaixo e caiu a ficha de que a médica devia ter me cortado, né? E isso foi uma coisa sobre a qual eu não li muito durante a minha gravidez, eu não sei porquê, apesar de eu ter lido tantos livros e tantas coisas. Eu acho que eu cheguei a ler sobre episiotomia em um livro de medicina e sobre gestação que uma amiga minha me emprestou, mas assim, era um livro desses escritos em inglês que são traduzidos para o português, e lá estava falando assim que a episiotomia pode ser um procedimento necessário em alguns casos, mas que é algo limitado, não sei o quê, e pra mim era limitado. Então, você sabe quando você lê e você passa pelo assunto e você não dá muita bola? Porque eu pensei assim, isso aí é um caso exceção, entendeu? Não vou passar por isso, não sei, que realmente precise. E passei. E eu comecei a sentir muita dor. E eu passei, na verdade, o dia inteiro com muita dor. E eu não sabia dizer exatamente porquê, não sabia se era normal, sabe, mãe de primeira viagem. E doía, gente, até pra soltar pum. Depois do parto a gente fica com muitos gases, assim, muito incomodada. E eu às vezes queria soltar um pum e tava segurando, porque o tempo inteiro tinha alguém no quarto. Porque acho que o pessoal tava querendo ajudar, então tinha às vezes um irmão, tinha uma avó, uma tia, alguém. E eu não tinha muita intimidade com as pessoas. E aí eu ficava segurando, e quando alguém dava uma saidinha que eu ia soltar um pum, gente, era uma dor que vocês não imaginam. E chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, pede um remédio pro médico, porque eu tô com muita dor. O médico de plantão, porque a minha médica já tinha ido embora há muito tempo, né? Isso eu passei o dia inteiro assim, com essa dor. Não veio nenhuma enfermeira para perguntar se eu precisava ir ao banheiro, para tentar me levar ao banheiro. Eu não sabia que eu tinha que ir ao banheiro. Eu não senti vontade de ir ao banheiro porque eu comi pouco. Eu não tinha tomado café da manhã. Eu fui comer depois na hora do almoço, porque a minha filha nasceu 8h33 da manhã. E aí eu fui comer na hora do almoço. Então eu passei a manhã inteira sem comer, sem beber. Eu realmente fiquei meio largada no hospital. Na época eu não percebi, eu percebo hoje que o atendimento foi horrível. As enfermeiras não me davam muita atenção, não iam lá ver como é que eu tava. Isso, gente, em um hospital que na época era considerado um dos melhores da minha cidade, pra vocês terem noção. E aí, à noite, a minha mãe chegou pra trocar com meu marido, deixar meu marido descansar um pouco, ir pra casa, porque meu marido passou o dia inteiro cuidando de mim, me ajudando. E ele tava morto, porque ele também não tinha dormido, ele ficou me ajudando lá na hora do parto e tudo. E quando a minha mãe chegou, ela viu que eu tava numa situação deplorável, porque eu não tinha ido ao banheiro, eu não tinha tomado banho, eu tava com dor, eu tava pálida, a minha expressão não tava legal, minha mãe viu que eu não tava bem. E depois assim eu fiquei, mãe, por que você não veio antes? Tipo, eu queria que você viesse, sabe, aquele cuidado de mãe que a gente precisa. Mas a minha mãe disse que ela ficou assim meio sem graça de ir no hospital, me atrapalhar e tudo. E não sei, acho que primeira gravidez, primeira gestação, a gente não sabe o que esperar do parto, né? E se eu soubesse o que estava por vir,
eu teria pedido a presença da minha mãe. E o que eu escutava era que a mulher fez parto normal, já tá andando. Foi isso que eu escutei no início. Então eu não imaginava que eu fosse ficar dessa maneira. E então, por causa da minha mãe, que catou a enfermeira pelo braço e falou com ela, foi que eu consegui depois, à noite, lá pelas 8 ou 9 horas da noite, tomar um banho. A minha mãe chamou a enfermeira e falou, a gente tem que dar um banho nessa menina, a gente tem que levar ela pra fazer xixi, ela vai ficar com uma infecção urinária, não pode. E as duas, minha mãe e a enfermeira, foram tentar me botar sentada na cama, eu não conseguia sentar, eu botava o braço assim pra não sentar, porque eu sentia muita dor. E aí eu me apoiava assim, só o cantinho da bunda assim, na cama. E eu desmaiei assim umas 3, 4, 5 vezes, sei lá quantas vezes eu desmaiava. E aí elas me seguravam, batiam na minha cara e sopravam e eu acordava de novo e desmaiava. Cara, eu desmaiei várias vezes, eu tava muito fraca. Me botaram na cadeira de rodas depois que eu consegui ficar acordada. Me levaram pro banho. Tomei banho lá naquelas cadeirinhas de banho. E depois me levaram de volta pro quarto. E o banho me revigorou muito. E, nossa, eu sou muito grata à minha mãe por isso que ela fez por mim, porque foi uma coisa que ninguém mais pensou em fazer e as enfermeiras foram péssimas naquele hospital. Eu não recomendo pra ninguém. Não vou falar aqui o nome do hospital, porque eu não quero sofrer nenhum processo nem nada. Meu objetivo não é denegrir ninguém, mas as amigas que vêm me perguntar, eu não indico esse hospital por isso. Pode ser que hoje esteja diferente? Pode, mas na época foi horrível. E o mais irônico, quando eu falava que eu tava com dor, as enfermeiras ficavam assim, uai, mas por que ela tá com dor? Ela não foi parto normal? Então, tipo assim, uma ignorância, sabe, da pessoa achar que só porque alguém teve parto normal, não tá com dor. Tipo assim, a pessoa pode ter dor de várias coisas, pode ter dor porque, sei lá, tá com alguma cólica na hora que o neném vai mamar, pode estar com dor porque teve uma laceração, porque teve uma episiotomia, e a mulher ali, mas não foi parto normal, por que ela tá com dor? Isso assim, quando meu marido pedia remédio, né, e tudo. Cara, e quando eu pedi remédio também, antes da minha mãe chegar pra trocar com meu marido, eles demoraram um tempão pra trazer um remédio, eu lá com dor, sabe? Ai, cara, sei lá, foi muito difícil. E no dia seguinte, de manhã, meu marido chegou lá e tudo, trocou lá com a minha mãe. E aí chegaram o meu sogro e a minha sogra. E teve uma hora que a minha sogra perguntou se eu queria tomar um banho. E eu falei que sim, e ela me ajudou ali. E cara, eu não sei porquê, mas com a minha sogra eu fiquei à vontade. Eu não sei se é porque ela é bem tranquilinha, bem na dela. Ela também não é uma pessoa assim de sangue da família. Ela se casou com meu sogro depois que a mãe do meu marido já tinha falecido. Então, assim, sei lá, eu me senti em casa com ela. Ela parece um pouco com a minha mãe, o jeitinho dela assim. Então, quando ela falou, você quer tomar um banho? Eu falei, quero. De manhã, aí eu já estava um pouco melhor, fui e tomei banho. Ah, mas eu já estava um pouco melhor, vou falar por quê. Eu estava melhor porque eu já tinha tomado banho na noite anterior. Então, eu já estava mais revigorada, eu já tinha me alimentado. Então, assim, é aquele básico que as enfermeiras deveriam ter feito e não fizeram. Só isso já me deu, assim, uma renovada nas minhas energias, sabe? Foi um atendimento muito precário lá, sério mesmo. Mas aí a minha sogra chegou e me ajudou lá a tomar meu banho e tudo. E aí eu deitei ali de novo e eu tava mole depois que eu cheguei do banho. E aí a minha médica pediu para que eu e meu marido caminhássemos ali no corredor, né, de manhã, e que eu fosse do início até o final do corredor, olhando todos os quadrinhos na porta dos quartinhos e vendo o nome de cada bebê e na volta também fazendo a mesma coisa. E ela foi me observando, ela tava lá na outra ponta do corredor e eu ia com meu marido e, cara, a cada 3, 4 passos que eu dava eu ficava assim, achando que eu ia desmaiar, meu marido soprava na minha cara, me segurava. E foi assim o caminho inteiro, de ida até o final do corredor e até chegar no quarto, eu toda hora achando que ia desmaiar. E aí nisso, acho que a minha médica percebeu que eu precisava de um pouco de sangue, porque eu tava anêmica, porque eu tinha perdido sangue durante o parto e tudo mais. E aí ela pediu para que me desse uma bolsa de sangue. Então, ao longo desse segundo dia no hospital, eu fiquei tomando soro e depois chegou uma pessoa para colocar uma bolsa de sangue em mim. E eu só fui embora do hospital no finalzinho do dia, assim, de tardezinha, quando eu já tinha tomado essa bolsa de sangue. E realmente a bolsa de sangue me revigorou de um jeito, assim, que quando eu saí do hospital eu já
tava respirando melhor, andando melhor, assim, sem me cansar, sem ficar ofegante, sem ficar assim, achando que vou desmaiar. E hoje eu vejo, cara, o quanto que sangue é uma coisa importante e pode salvar a vida de uma pessoa, né? Eu que não tava numa situação tão crítica assim, fez uma diferença gigantesca pra mim, né? Imagina uma pessoa que tá numa situação de vida ou morte, né? Sei que terminou no final desse dia, a gente foi pra casa e, enfim, em resumo foi isso meu parto. Eu senti muitas dores nas primeiras 15 semanas, aliás, primeiros 15 dias, as 2 primeiras semanas, eu sentia muita dor para me sentar, para qualquer coisa, então eu só conseguia amamentar deitada ou reclinada no máximo. Não conseguia, durante um mês, chegar numa cadeira e sentar. Não conseguia, porque eu sentia dor e repuxo ali onde estavam os pontos. Eu só conseguia sentar de ladinho, assim, sabe? Coisa mais ridícula do mundo. E depois de um tempo eu fui fazer exames de rotina, né, e de check-up mesmo pós-parto com a minha médica, e eu comentava com ela, assim, que eu tava sentindo dor ainda para me sentar e que eu tava sentindo dor também para retomar a vida, né, de relação com meu marido. E ela falou assim, isso é normal, né, acontece, você deve estar muito nervosa, usa um lubrificante, alguma coisa assim. Enfim, são coisas muito pessoais, muito íntimas que eu tô falando aqui, mas eu tô falando porque pode ter mulheres que estejam passando por isso, e assim, eu tenho o intuito realmente de poder ajudar alguém. E, enfim, ela falou pra mim que tava tudo certo com a cicatriz, que tava cicatrizado, que não é pra estar sentindo dor, que tá tudo tranquilo, que o problema deve ser outro. Eu cheguei aí em outros médicos e perguntar e ver como é que tava, e falavam que tava tudo bem, tudo cicatrizado, maravilhoso, tá tudo normal. Mas pra mim não tava normal, porque eu continuava sentindo muita dor toda vez que eu tentava ter relação com meu marido, a gente não conseguia completar, né? E eu fiquei nessa situação durante cerca de 6 meses. Quando a minha filha estava com 3 meses, eu e meu marido fomos para o Canadá, nós fomos morar lá um tempo, porque meu marido ia fazer doutorado. E eu ainda estava passando por essa situação, e eu não tive a oportunidade de me consultar com um especialista lá. E eu comecei a ler muito sobre o assunto, né, e eu comecei a ver que a episiotomia pode dar muitos problemas nas mulheres, pode causar dispareunia, que era o que eu tava... Dispareunia ou dispaurenia, não sei como dizer, mas era exatamente a situação que eu tava vivendo e, enfim, pode causar vários tipos de sequelas. E eu comecei a ler sobre parto humanizado, comecei a fazer parte desses grupos de parto e ler tudo que eu podia. E eu lia muita coisa sobre violência obstétrica, violência obstétrica, violência obstétrica. E eu lia muita gente falando que episiotomia é uma violência obstétrica, show-episio e papapá. E chegou um ponto em que eu estava convencida de que eu tinha sofrido uma violência obstétrica, porque eu pensei, bom, se eu tô vendo aqui, nesses grupos, nessas comunidades, né, médicos, enfermeiros, doulas, pessoas falando que a episiotomia é uma violência, então eu acho que eu sofri essa violência, porque foi uma coisa horrível, eu fiquei péssima. Eu só fui melhorar e parar de sentir dor depois de 6 meses, aí minha vida voltou ao normal. Mas assim, foi preciso forçar um pouco também para eu conseguir que as coisas voltassem ao normal, e acho que o meu corpo também foi se adaptando. E hoje eu vejo assim que talvez exista uma visão muito simplista por parte dos médicos de achar que tá cicatrizado, tá legal. E não é bem assim, porque eu já tive outras cirurgias, eu já fiz uma cirurgia de cisto pilonidal uma vez, e nessa cirurgia demorou muito tempo para cicatrizar, e mesmo tipo 1 ano depois que eu já tinha cicatrizado, a minha cirurgia, a minha cicatriz, ela reabriu numa época que eu estava treinando para um teste de aptidão física de um concurso. Ou seja, isso para vocês terem noção do tanto que a pele, né, o nosso corpo fica sensibilizado quando a gente passa por um corte cirúrgico. E, enfim, acho que com relação a cirurgias, isso é um negócio muito delicado, nosso corpo às vezes leva tempo
para se recuperar. Muitas vezes nem se recupera 100%, nunca mais volta a ser o que era, e eu acho que às vezes os médicos banalizam isso um pouco, né? Enfim, em resumo, meu parto foi isso. Foi uma experiência um pouco traumática para mim. Não foi aquilo que me disseram, que mulher que tem parto normal sente dor na hora e depois já sai andando, não sente dor mais nenhuma. Demorei uns 6 meses aí para voltar a ter uma vida normal. E acreditava realmente, depois de muitas coisas que eu tinha lido, que eu tinha sofrido uma violência obstétrica. Mais pra frente, a minha opinião a respeito de tudo que eu vivi, e mesmo a respeito da violência obstétrica, né? A minha opinião mudou. Eu não vou falar agora, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas provavelmente no meu terceiro vídeo, né, no meu terceiro parto, eu vou falar a respeito disso. E enfim, eu prefiro não expor e não mencionar o nome da obstetra, porque é uma pessoa por quem eu tenho bastante respeito e talvez na época eu tenha ficado um pouco magoado com ela por vários motivos, mas hoje eu penso de maneira diferente. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. E é isso, eu espero que vocês tenham podido aproveitar, né, aprender alguma coisa com o meu relato, que eu possa ter ajudado outras mulheres. E se vocês puderem dar uma forcinha aí, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho aí. Esse é o meu primeiro vídeo, então foi um pouco difícil pra mim, eu não tenho muita experiência, mas espero que eu tenha ajudado vocês aí com a minha experiência. Muito obrigada e até a próxima!